Olá, sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer aí aos pedidos dos síndicos aí das síndicas, dos administradores do condomínio, e é por vocês aí que eu estou fazendo essa apresentação aqui para vocês, essa palestra, Energia Solar Fotovoltaica para Condomínios. Para aqueles que vão receber a minha mensagem e não me conhecem, eu sou Plínio Nascimento Júnior, sou engenheiro eletricista e trabalho como consultor de serviços na área de engenharia elétrica. Vamos lá? O objetivo dessa palestra é apresentar as vantagens de um condomínio para gerar a própria energia, as etapas para a implementação e, principalmente, nós vamos falar bastante sobre os problemas mais comuns e como evitá-los. Problemas? Existem problemas. Às vezes, o que você espera que vá conseguir, em termos de economia, de eficiência, muitas vezes, por incrível que pareça, a gente não consegue. Muitas vezes por falta de planejamento. Mas vamos falar especificamente sobre esse tópico mais à frente. E vamos também falar quais que é a estratégia mais inteligente e econômica para não ter dor de cabeça para a implementação deste serviço, que o objetivo dos condomínios, quando falam em energia sustentável, é realmente ter aquela economia desejável, né? Ninguém quer comprar um sistema que garante no papel lá que vai dar um retorno de investimento em 5 anos e depois ver que não se cumpriu, foi 7, 8 anos. Isso muitas vezes quando não acontecem problemas. Mas antes de mais nada, como eu sei que tem alguns que não conhecem como funciona o sistema que a gente chama de on-grid, que é conectado na rede, vou fazer uma explicação bem rápida. Nesse slide aqui tem um esquema de funcionamento. Então, funciona dessa maneira. O Sol, nosso astro-rei, ele vai emitir aqui a sua irradiação. Os painéis, também conhecidos como módulos solares, eles vão captar essa radiação. Dentro das placas de silício delas aqui vai ocorrer o deslocamento de elétrons, a corrente elétrica, que é uma corrente contínua, que é diferente do tipo de corrente que a gente utiliza em nossas residências. Então, essa corrente contínua, ela vem para um equipamento chamado inversor, que é o coração desse sistema solar, e a função desse equipamento é converter essa corrente contínua em corrente alternada, que é a corrente que a gente utiliza na nossa concessionária. E aí ela vai estar interligada a um quadro elétrico. Essa alimentação dela vem para o disjuntor que está interligado com o sistema elétrico. Nesse exemplo bem simples aqui, a gente mostra uma residência. Então, durante o dia, o Sol vem aqui, irradia para essas placas, elas vão produzir aqui a corrente contínua, o inversor transforma em corrente alternada, integra aqui no quadro elétrico, aí todo esse circuito verde aqui é a alimentação proveniente do sistema solar. Durante a noite ou no período que estiver encoberto, produzindo pouco, o sentido de produção é este em vermelho aqui da concessionária. Tá ok? E aí como é que funciona? Tem um relógio que vai ser instalado, que é um relógio bidirecional. O que significa? Ele vai ser instalado aí conforme a responsável pelo projeto apresentar um projeto de homologação para a concessionária, para trocar este medidor, e ele vai girar dos dois lados. De um lado, quando tiver vindo da concessionária, do outro, quando tiver a própria geração do sistema. E aí, no final do mês, você vai pagar a diferença. A diferença aqui, entre o que você está exportando aqui para a rede da concessionária com o que você está recebendo. É assim que funciona. Dá para economizar 100%? Não dá, porque na conta a gente tem que pagar aí o custo de disponibilidade do sistema, da energia elétrica. Neste custo aí está embutida a taxa de utilização do sistema, da distribuição, toda essa parte aí de transmissão também da concessionária. Tá ok? Então vamos aqui
que há os dois tipos, né? A vantagem de se ter uma usina solar no condomínio. Quais que são as vantagens? Primeiro, você pode ter uma usina que ela vai suprir a demanda do condomínio, todo aquele gasto ali nas áreas comuns de condomínio. Um exemplo prático aqui que eu estou apresentando aqui é esse edifício aqui. Vocês veem que eles têm poucas placas aqui, provavelmente para atender a estrutura do condomínio. É possível também, como no exemplo deste outro aqui, deste outro sistema aqui, ó, você atender as áreas comuns do condomínio e também atender na forma de cota para os moradores. Então, os moradores na Assembleia, cada um vai ter uma cota. Geralmente, essa cota ela é distribuída de maneira democrática, né, para que todos tenham os mesmos benefícios, né, independentemente se você tem um apartamento que tem mais ar-condicionado, mais equipamento do que o outro. Isso pode ser decidido também em Assembleia, né? Mas são esses dois tipos, né? Então, assim, é muito vantajoso. Muito vantajoso. Agora, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesta afirmação, porque é isto que acontece quando o condomínio resolve fazer um projeto baseado nas cotações de fornecedores sem o embasamento técnico necessário do que tem que ser feito. Então, preste atenção nessa frase. Ou o condomínio inicia o processo de contratação através de um planejamento sério embasado em uma consultoria de implementação, ou dificilmente terá o retorno de investimento desejado. É o que eu percebo por aí e vou falar para vocês. Isso acontece muito, muito. E um cartão vermelho, porque a verdade é que 90% dos condomínios e comissões de obra que façam seu processo licitatório baseado nas cotações preliminares podem ficar refém de múltiplas soluções. Como assim? Acontece de você receber uma proposta de uma usina que custa 200 mil, sendo cotada por 100 mil de um fornecedor, 300 mil de outro, 400 mil de outro, e aí fica aquele joguinho de qual que é a melhor solução. Sendo que algumas dessas soluções, por experiência de mercado, elas, por incrível que pareça, beneficiam mais os fornecedores do que o próprio condomínio. E eu vou apresentar um exemplo prático para vocês aqui. Uma consultoria gratuita que a gente vai analisar como esse tipo de problema pode ocorrer. Então vamos lá? Bem, para que isso não ocorra, né? Sim, eu não quero que você, como administrador do condomínio, você síndico ou síndica, fique depois de gastar, de investir a grana de vocês aí nessa usina, com essa sensação do barato que sai caro, né, de contratar um serviço que parece que está em conta, mas no final das contas os equipamentos não foram os adequados. Ou então ter esse outro pensamento aí do jogo de cartas marcadas. Como assim jogo de cartas marcadas? Isso acontece. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui em Brasília, tem os órgãos públicos, eles fazem licitações e muitas vezes o que acontece é que algumas empresas elas tentam ludibriar aí os responsáveis pelas licitações, tentando ajudar a montar o edital. E eles fazem praticamente uma consultoria gratuita, né? Entregam uma consultoria gratuita. E aí é claro que esses órgãos aí, fica o cara que é o responsável, né? Fica feliz da vida, apresenta para o seu superior. É sempre um serviço muito bem feito. Só que fica subentendido, para quem é da área técnica, que os equipamentos ali que estão sendo cotados as especificações só podem atender a esse fornecedor específico.
Muitas vezes isso ocorre. Isso é proibido, mas ocorre. Então, assim, esse jogo acontece em qualquer área. Acontece na área pública, na área privada. E tem como a gente escapar desse jogo, né? Assim, como uma luz que clareia nosso bonito planeta, é aquilo que eu tenho a propor para vocês aqui, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Existe uma maneira correta da gente fazer um serviço de uma maneira idônea e ética, e essa maneira é fazer um estudo preliminar, um projeto, uma consultoria. Muita gente acha que isso encarece, mas na realidade facilita muito, e eu vou demonstrar para vocês. É uma luz que vai clarear bastante e aumentar bastante a eficiência de vocês. Eu, como entusiasta, eu coloquei essa imagem aqui para chamar a atenção, porque é um sonho, né? Um sonho da gente aproveitar toda essa luz aí do astro rei aí, ter energia sustentável, renovável no planeta inteiro, gerando empregos, né? Assim, tem gerado bastante emprego nesse período de pandemia aí, foi um dos setores que mais cresceram e, sim, é uma esperança grande. Então vamos analisar esse projeto aqui, projeto bonito, né? E aí, o que vocês acham? É um bom projeto? Pergunta número 1. Está bem distribuído? Tem espaço para manutenção? E aí? Posso dizer que o sistema está protegido? Consigo afirmar que a economia gerada está de acordo com a quantidade dos módulos gerados? E essa sombra gigante aí, ó, do lado direito aqui, ó. Será que ela está prejudicando? E aí? Acontece o seguinte, às vezes os projetos eles são muito bonitos no papel. Isso é um projeto muito bonito, né? E eu estou tomando como exemplo, porque principalmente essa questão desse sombreamento aí, e vamos começar pelo item 4. Prejudica bastante, bastante. Quando você vai planejar um sistema desse aí, geralmente você faz uma subdivisão, né? Vai ter, por exemplo, aqui, é claro que não tem como a gente definir, mas pode ter para esse setor aqui, ó, que a gente chama de string, né? Que é um conjunto separado de ligação, esse outro conjunto aqui. Analisando essa questão de sombreamento desse conjunto aqui, ó, essa sombra aqui prejudica toda a produção dessa outra parte que está fora desse conjunto. E essa questão de sombra também, ela altera nas questões de perdas elétricas do sistema, pode atrapalhar bastante aí, ter problemas elétricos seríssimos, seríssimos, porque tem o equipamento, aquele equipamento que a gente conversou no slide anterior, o inversor, muitas vezes ele é otimizado, né? Então, assim, essa série toda aqui, assim, ela é otimizada para pegar a máxima potência aqui do ponto de luz aqui. E esse ponto sombreado aqui, essa máxima vai se propagar para esse ponto sombreado aqui, a gente pode ter um problema seríssimo, seríssimo, chamado mismatch. Para quem é da área sabe que é um problema sério. Outra questão importantíssima que poucas empresas prestam atenção, a questão da proteção do sistema. Aqui nessa, assim, é um desenho de uma simulação, né? Então, eu não vê nitidamente aqui nenhum sistema de proteção de descarga atmosférica, né? O SPDA, ele tem que estar integrado. Esses painéis aqui têm partes metálicas. Ninguém quer gastar um dinheiro considerável montando essa usina aqui e botar tudo a perder porque ela não está interligada, não está com o aterramento devido ao sistema do prédio de proteção contra a descarga atmosférica. Então eu não posso dizer que o sistema está protegido. Eu consigo, questão 3, aqui, afirmar que a economia está de acordo com a quantidade de módulos? Também não consigo, assim, conseguiria, assim, não sei nesse caso se foi feito um estudo
levando-se em conta essa questão do sombreamento, posicionamento do sol. O sol muda o posicionamento durante as estações do ano. Então tem que ter todo um estudo, né, preliminar em relação assim, também ao posicionamento dos painéis, né, se ele está no posicionamento correto para aproveitar o máximo de radiação e ter uma eficiência boa. Então tem uma série de variáveis aí, que não é simplesmente a gente olhar uma conta e definir o valor, a quantidade e partir para cima, né? Então, assim, como todo serviço de engenharia de grande porte, é um serviço que requer bastante atenção. E como se precaver desses problemas, né? Vocês viram aí, eu garanto que muitos de vocês aí devem ter olhado à primeira vista e falar, esse sistema tá lindo, tá perfeito, né? E muitas vezes, assim, as boas imagens, as figuras lindas, assim, podem estar escondendo alguns problemas, né? Problemas que leigos, né? Leigos que eu falo no sentido de não ter obrigação de ter o conhecimento de um engenheiro eletricista ou de um técnico, eletrotécnico eletricista, podem saber, né? Então, como se precaver desses problemas? Agora mais uma luz. Olha, eu digo sempre para todos os meus clientes, é preferível contratar uma consultoria. Neste caso aqui, eu falo numa consultoria de eficiência energética. Alguns chamam também de consultoria de implementação. Uma consultoria que envolva toda essa parte de análise preliminar, que também esteja conectada com os interesses do condomínio, que oriente o condomínio nas etapas que ele deve seguir. E quais são essas etapas? Bem, as etapas preliminar para este serviço de consultoria seria a análise da conta do condomínio, tem que verificar, tem todo o histórico de consumo do condomínio, ver o espaço destinado à usina solar, e aí pode levantar as duas opções, uma usina só baseada nesse espaço e na conta para a demanda do condomínio, ou também para demanda também compartilhada dos apartamentos, verificar a infraestrutura disponível, e quando eu falo em infraestrutura, é todo o serviço que vem de engenharia, né, a construção dos dutos para passagem dos cabos e principalmente assim uma análise das instalações elétricas existentes. Ali no caso da casa, o exemplo que eu dei, você está conectando no quadro da residência. Aqui a gente vai conectar no quadro, geralmente é o quadro de distribuição do condomínio, ou num quadro de distribuição geral ali da parte de serviço. Então tem que ser feito toda essa análise técnica. Fora que a usina ela tem que produzir, a demanda dela tem que estar compatível com a demanda de projeto do condomínio. Então, assim, o ideal é que tenha também uma análise dos projetos, né, dos projetos existentes no condomínio. E das condições de interferência, que podem ser variadas e bastante. De posse dos dados da fase de estudo preliminar, aí o consultor já consegue definir a solução ideal para o condomínio. Definindo a solução ideal para o condomínio, aí vem a etapa de simulação 3D da localidade. Aqui eu trouxe um exemplo prático aqui de uma simulação que eu fiz com um cliente agora, recentemente, aqui no Lago Norte. Você está vendo que não é colocar simplesmente as placas nos locais definidos, né? Temos aqui um ponto onde a radiação é ótima, né? E um ponto aqui onde não é tão boa, né? Principalmente por conta do sombreamento. Então, essa simulação 3D ela vai levar principalmente em consideração a questão do sombreamento, a questão do posicionamento dessas placas, visando a eficiência máxima, e as questões de
projeto, específicas de projeto, né? Tem que analisar bem direitinho aí qual tipo de telhado, como é que vai ser fixada essas placas, enfim, a definição da solução no geral, né? No completo. E aí ela vai englobar também o projeto de instalações elétricas. Então, o projeto de instalações elétricas, que seria o projeto de instalações apropriado aí para homologação na concessionária. Todas essas etapas aí são as etapas que geralmente assim, eu forneço aos meus clientes. Essa etapa aqui, inclusive aqui a de projeto aqui, ó, ela é um grande benefício, porque muitas vezes essa etapa aqui ela se encontra na etapa da implementação. Então eu puxo essa etapa aqui para a gente executar na parte de planejamento, e aí definido aqui o projeto completo de homologação, a gente vai ter uma receita de bolo, né, para a empresa que for executar. Então a gente consegue transferir aquele custo que seria gasto pela empresa no projeto para a etapa anterior. E aí a definição do memorial descritivo, definindo como é que vai ser feito toda essa parte aí de engenharia, o que tem que ser feito, cronograma de execução. Aí tem também, ela vai servir, né, a parte desse memorial também, parte dela vai servir para o edital, que é a terceira etapa. Que aí a gente vai especificar também todos os tipos de serviços e materiais, os equipamentos, o tipo de equipamento. E aí o ideal, como consultor, é que seja definido assim, que tenha um espectro amplo, né, que seja definida uma solução que vários fornecedores possam participar, que seja uma decisão técnica embasada principalmente aí nos quesitos aí de produção e de custo-benefício. E aí geralmente nessa etapa aí eu forneço o custo estimado da solução, custo detalhado, com custo de material, custo de mão de obra, custo dos equipamentos, a planilha de pagamentos também, né? Aí de medição, a obra for grande. Muitas vezes, dependendo do tamanho dessa obra, ela dura alguns dias, né? Mas definir também essa questão de onde vai ficar guardado esses equipamentos, né? Tudo isso aí auxiliando o condomínio a trabalhar nesse edital. É um trabalho que a gente faz em conjunto com a comissão de obras. Então a comissão de obras ela teria esse auxílio aí do consultor engenheiro. E por fim, a etapa da licitação. Eu costumo entregar nesse serviço aí de consultoria uma participação nessa licitação também. Então eu ajudaria o corpo técnico da comissão de obras a definir aí, analisar as propostas e qualificar os prestadores de serviço. Aqui eu coloquei 2 pontos aqui que é sempre importante o condomínio trabalhar, se ele tem o intuito de trabalhar com empresas boas, né, capacitadas, é solicitar sempre um atestado de capacidade técnica da empresa, informando que ela tem qualificações, que ela já prestou serviços similares. Coloquei algumas certificações também que é importante ter também no edital, certificação NR35, que é certificação exigida pelo Ministério do Trabalho para trabalhadores que trabalham em altura. E a NR10, que é a certificação também exigida pelo Ministério do Trabalho para os trabalhadores que trabalham com energia. De tal maneira que garanta a segurança também dos trabalhadores, né? Os trabalhadores estão prestando serviço aí
para a empresa contratada pelo condomínio, e o ideal é que não tenha nenhum problema, que ocorra tudo perfeitamente dentro dos conformes de como que tem que ser. E a análise dessa proposta, sim, ela é sempre feita baseada no critério da qualidade e custo da solução. É um trabalho que a gente faz, né, cumprindo todas aquelas etapas, fica um trabalho bastante facilitado aí para o condomínio e principalmente assim, é um trabalho idôneo, idôneo sem vinculação com nenhuma empresa prestadora de serviço, para poder facilitar da maneira mais ética possível a decisão do condomínio. Essa é a maneira que eu trabalho, né? Como eu trabalho com os clientes, com os condomínios, com os clientes comerciais, nessa parte de consultoria. Eu deixo aqui o meu contato aqui embaixo, me disponho também para poder sanar algumas dúvidas aí de vocês. Eu recebi, inclusive, quando eu fui fazer essa palestra aqui, uma dúvida de um síndico, né? Que ele perguntou em relação ao custo estimado aí no custo de uma usina, né? Usina solar. E aí, como questionamento aí, como objeção aí, eu vou trazer mais ou menos um custo, mas eu gostaria de fazer um alento, né? Um alento, eu vou até abrir aqui para vocês aqui. Um alento que esse custo aí não significa que é o que você vai ter, né? Vai cobrir, né? Tem que ter toda essa análise preliminar. E essa análise aqui que a gente está fazendo, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é em relação ao valor médio de uma conta de luz de R$5.000. R$5.000, esse valor médio é baseado no consumo anual, né? Então a média que vem ali no histórico aí da conta. Considerei aqui para fins de cálculo aí, o custo do quilowatt-hora 80 centavos. Tem alguns custos aqui, ó, que é, como eu falei lá na explicação lá do sistema, é inerente, você acaba tendo que pagar. Então, por isso que muitas vezes a gente fala que você consegue pagar até 95%, 92%, se a sua usina for cobrir este custo aqui de R$5.000. E aí eu estou colocando aqui alguns retornos aqui de investimento, né? Bem comuns aí no mercado, né, que é de 4 anos e meio, que representa 54 meses, 5 anos, 5 anos e meio e 6 anos. Aqui eu estou calculando aqui 4.700, porque eu já estou tirando, estou considerando mais ou menos em média, condomínio pagando, se ele fizer uma usina que cubra esse valor aqui, né, R$5.000, digamos que é um condomínio assim que tenha sauna, que tenha uma área de lazer grande, que tenha um custo bem elevado, né? Assim, é um custo, se vocês tomar como base, é um custo assim considerável, né? Assim, na folha de pagamento de um condomínio. E aí você vai fazer, assim, tendo retorno de investimento nesses meses aí, ó, ela tem uma variação. Se for em 4 anos e meio, ela pode custar em média 253 mil. E se chegar em 6 anos, e mais ou menos em 338 mil. Esses valores aí são os valores relativos, né? Existem alguns fatores que podem aumentar ou diminuir. Então, por isso que é sempre importante a gente ter um estudo prévio, principalmente por conta dessas questões de engenharia, né? Eu costumo sempre dizer para os meus clientes, né, que é projeto, né? Sempre importante em grandes obras você ter um projeto por trás. Você vai montar uma casa, você não começa a casa do zero sem fazer um projeto arquitetônico, né? Você quer uma casa bem feita, uma casa que tenha bem planejada, que vai te trazer uma economia e beleza também, né? Você vai contratar projeto arquitetônico, projeto de instalações elétricas, né? E aí me coloco mais uma vez disponível para tirar eventuais dúvidas e coloco o link aí abaixo, aí onde vocês podem clicar, que vocês tenham acesso direto ao meu WhatsApp aí,
para a gente marcar, tirar qualquer tipo de dúvida, marcar uma visita técnica, para poder fazer esse orçamento aí de consultoria e auxiliar vocês ao máximo. Eu tenho certeza que essa palestra ajudou vocês aí, síndicos, síndicas e administradores de condomínio que solicitaram essa palestra. E tenho certeza também que vai ajudar muito o síndico e outros condomínios aí com essas informações. Me coloco mais uma vez disponível e, por gentileza, cliquem aí, vamos conversar, vamos aí, eu tenho disponibilidade imensa aí de ajudar vocês pessoalmente nesse projeto aí, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.